Sabe aquela ideia de que as maiores dificuldades da vida podem se tornar nossa maior força? Pois é, a história de hoje é a prova viva disso. A jornada do maestro João Carlos Martins nos mostra como as adversidades mais brutais podem, na verdade, ser o caminho para uma vida com muito mais propósito. E a gente não começa essa história pelo auge, não. A gente começa pelo fundo do poço. Com essa confissão, o próprio maestro revela o quão perto do fim ele chegou. Imagina só, um dos maiores pianistas do mundo, um cara cujas mãos eram literalmente a vida dele, pronto para jogar tudo pro alto. Então, fica a pergunta, né? Como é que alguém que perdeu sua principal ferramenta de trabalho, sua identidade, conseguiu não só sobreviver, mas encontrar um propósito ainda maior? Bom, é isso que a gente vai desvendar agora. Para a gente entender o tamanho do tombo, a gente precisa primeiro saber de que altura ele caiu. Porque veja bem, o João Carlos Martins não era só mais um pianista. O cara era um fenômeno. Um verdadeiro prodígio, sabe? Desde criança, a vida dele era respirar música. 21 notas por segundo. Dá para ter uma noção do que é isso? No auge da carreira, era essa a capacidade dele. É uma velocidade, uma precisão absurda. As mãos dele não eram só mãos, eram uma extensão da alma dele. Pouquíssima gente no mundo conseguia chegar perto disso. Só que aí, o destino veio com tudo. Primeiro, uma doença rara, a distonia focal, que fazia as mãos dele se moverem sozinhas. Depois, um assalto super violento na Bulgária, com um golpe de barra de ferro na cabeça. E em 2003, veio a pá de cal, o diagnóstico final dos médicos de que a carreira dele como pianista profissional tinha acabado. Fim, era o silêncio forçado. E foi nesse silêncio que ele chegou no limite. Porque, poxa, perder a capacidade de tocar não era só perder o emprego, era perder a própria identidade, era perder quem ele era. Então, ali, num apartamento em Nova York, com uma lâmina na mão, ele decidiu que tinha chegado ao fim. Fim do sonho, fim da música, fim da vida. Mas aí, bem nesse momento, no ponto mais sombrio de todos, um som. Um som que quebrou aquele silêncio todo. O telefone tocou. E acredite, aquele simples toque de telefone ia mudar absolutamente tudo. Quem estava do outro lado da linha? O antigo professor de piano dele. E por uma hora inteira o professor não falou do que ele tinha perdido. Não, ele falou do legado. Lembrou o maestro de tudo que ele já tinha construído, sabe? E o mais importante, de tudo que ele ainda podia fazer, mesmo sem aquelas 21 notas por segundo. Foi isso. Aquele telefonema salvou a vida dele. Depois daquela ligação, ele jogou a lâmina fora. E ali começou uma das maiores histórias de reinvenção que a música já viu. A lógica foi simples, mas genial. Se ele não podia mais ser o instrumento, ele seria aquele que guia os instrumentos. E olha só que virada de chave. Ele trocou aquela genialidade individual, sabe? Pela liderança de um grupo. O que parecia ser o fim da linha, na verdade era só o começo de uma nova estrada. Foi quando ele entendeu que a missão dele não estava mais nos dedos, mas sim no coração. E essa virou a filosofia de vida dele. É uma mudança de perspectiva muito poderosa enxergar a diversidade não como um buraco, mas como uma plataforma, um trampolim. Ele literalmente usou cada rasteira que a vida deu como impulso para voar ainda mais alto. E ele mostrou na prática que nunca é tarde demais, né? Aos 63 anos de idade, uma idade que muita gente já está pensando em se aposentar, ele foi lá e se matriculou na escola de regência. É a prova viva de que propósito de vida não tem data de validade. E é nesse ponto que a história dele deixa de ser só sobre música e vira uma aula sobre felicidade. Porque passando por tudo isso, por todo esse sofrimento, ele conseguiu tirar uma lição muito profunda sobre o que é de fato ser feliz. Olha que interessante essa definição dele. É simples, mas ao mesmo tempo super profunda. Para ele, ser feliz não é uma busca egoísta, sabe? Não é sobre o que a gente recebe. Ser feliz é sobre dar felicidade. É a consequência de ter uma missão e dividir isso com as outras pessoas. Ele até deu nome para isso, Jogo do Contente, inspirado numa série da infância dele. E é uma filosofia bem prática. A ideia é, não importa a situação, por pior que pareça, sempre tente achar um lado positivo. Ou pelo menos pensar, poderia ter sido pior. É um exercício mental, sabe? Uma disciplina para transformar a dor em força. E ele leva isso a sério, até nas pequenas coisas. Tem uma história ótima. Uma vez uma fã o confundiu com o Pavarotti. Em vez de ficar bravo ou corrigir, ele pensou, poxa, que legal, tenho que ficar feliz de ser comparado com um gênio como o Pavarotti. É isso, é encontrar alegria até nesses momentos inusitados.
E essa ideia de missão não acaba nunca. Olha que exemplo incrível. Ele recebeu uma carta da Fernanda Montenegro, aos 96 anos, dizendo que estava em trabalho de parto para uma nova peça. Para ele, essa frase resumiu tudo. A felicidade é isso, estar sempre criando, sempre a serviço da sua missão, não importa a idade. Então, hoje, a vida do maestro João Carlos Martins é dedicada a isso, a compartilhar o dom que um dia o salvou. E ele faz questão de que seu legado seja sobre levar inspiração e acesso à música para todo mundo. Ele leva a orquestra dele para lugares onde normalmente a música clássica não chega. Favelas, presídios, cidades do interior. Ele também criou um método para ensinar música para crianças. O resultado, mais de 20 milhões de pessoas já ouviram ao vivo. É a prova de que a música clássica pode e deve ser para todos. E ele não parou no tempo não, abraçou a tecnologia para levar essa missão ainda mais longe. Para se ter uma ideia, um vídeo dele no Instagram, que ele mesmo disse que nem sabia direito o que era, bateu 33 milhões de visualizações. É o Baixa chegando em Hollywood e chegando no mundo todo. E aí, como se a vida quisesse fechar um ciclo, a tecnologia devolveu um presente para ele. Depois de mais de 20 anos, um par de luvas biônicas fez com que ele pudesse voltar a tocar piano com os 10 dedos. Claro, a velocidade não era a mesma de antes. Mas a felicidade era infinitamente maior. No fim das contas, uma frase resume toda essa saga. Contra tudo, contra a doença, a violência, o desespero, o silêncio. No final, a música venceu. A música que aqui representa a esperança e o propósito sempre venceu. E a história do maestro termina deixando uma reflexão pra gente. Uma pergunta, na verdade. E se aquele que parece ser o nosso maior desafio, o nosso maior problema, não for um obstáculo, e sim o trampolim que a gente precisava para encontrar nossa verdadeira missão na vida?